Estudantes secundaristas e universitários se mobilizaram em Brasília nesta terça-feira numa manifestação contra o governo Temer e algumas de suas propostas que estão em vias de serem votadas no Congresso. Entre elas, a PEC do teto de gastos e a medida provisória que prevê a reforma do ensino médio. Hoje, 623 escolas e universidades permanecem ocupadas no país, segundo a UBS, a União Brasileira de Estudantes. E a Assembleia acompanha o movimento estudantil e ocupações na região metropolitana. Conversa comigo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e secretário-geral do PT em Minas, deputado Cristiano Silveira. Bem-vindo, deputado. Olá, Vivian, mais uma vez. Obrigado. Deputado, o trabalho que as comissões de Direitos Humanos e Educação têm feito junto às escolas, especialmente as escolas de ensino médio, são audiências públicas, não é isso? Isso, nós temos feito audiências quando solicitado pelos alunos, como na última que nós tivemos no Estadual Central, que teve como objetivo principal debater a segurança dos alunos. As pessoas lembram que algumas semanas atrás nós tivemos um episódio no Estadual Central onde pessoas lançaram bombas dentro das ocupações de madrugada e isso acaba colocando em risco, né, a integridade de quem ali está fazendo a livre manifestação. Então, no primeiro momento, a Comissão de Direitos Humanos foi ao Estadual Central com esse objetivo e acabou que também, né, foi um momento para projetar a luz na discussão sobre as ocupações, seus objetivos, sua forma de organizar, para que a população entenda um pouco mais, né, como que isso está se dando. O que mais chamou a atenção do senhor no discurso dos estudantes, na fala dos estudantes durante as audiências? Eu acho que duas coisas que mais impressionaram. Primeiro, que os alunos, eles conseguem já ter um grau de acúmulo de conhecimento e debate político, de politização, bastante elevado. Eu falo que a ocupação acaba nesse momento cumprindo um papel que às vezes as escolas não estão cumprindo na grade curricular comum, que as famílias, às vezes, por não ter recebido este conhecimento, não conseguem repassar, e que você não vê nem os partidos políticos hoje, de certa maneira, fazendo, que é você estimular a consciência crítica do acompanhamento das questões políticas que são relevantes no país. Então, a fala dos meninos mostrou um grau elevado de conhecimento, de informação e de capacidade de elaboração, né? E como é que isso está se dando? Porque o presidente Michel Temer fez críticas às ocupações e ele disse exatamente o contrário, não é? Que não havia conteúdo nessas ações dos estudantes. Como é que isso está acontecendo? O que desenvolve essa consciência crítica? O que está acontecendo ali que as audiências puderam o modelo, colher, né? Acho que o modelo que a juventude escolheu para implementar as ocupações é um modelo diferenciado. Primeiro, você não tem uma liderança que ela vai determinar como se darão o processo, a ocupação. Você tem o que eles chamam de uma deliberação horizontalizada. Todo mundo faz tudo e todo mundo tem fala, todo mundo pode se expressar. Então você tem um modelo de decisão muito compartilhado. As tarefas que são executadas dentro desse espaço são compartilhadas. Não tem essa história de que a menina vai fazer a comida, a menina passa o pano no chão e o menino vai tocar o violão e fica de boa. Lá os meninos também varrem, tem que passar pano, tem que lavar a louça. E eu acho que esse modelo de compartilhamento das ações, das funções, das responsabilidades é um elemento inovador, né? Rompe um pouco com a cultura que nós temos hoje. E eles sabem pelo que eles estão lutando? Eles têm essa clareza? Exato, é isso que eu quero chegar. O outro ponto que chama atenção é isso. Plena consciência do que está em curso. O debate que eles fazem, por exemplo, sobre a PEC 55, do congelamento dos investimentos, o que isso representa em termos de projeção futuro de investimento per capita por pessoa, se tivesse sido aplicado, por exemplo, há 20 anos atrás, porque se propõe 20 anos para frente. Então eles estão fazendo essas contas. Eles sabem que a Fundação Getúlio Vargas fez um cálculo que o salário mínimo seria R$400 e não quase R$900 como é hoje. Eles sabem que aplicando este investimento, o investimento per capita por cidadão é que vai diminuir no Estado brasileiro os serviços essenciais. Eles sabem que no modelo que temos hoje, o congelamento, ele agrava aquilo que já não vai bem, porque eles discutem muito, né? O menino fez a discussão lá sobre o SUS, falou assim, putz, então quer dizer que o SUS, nós vamos ter menos dinheiro para o SUS, que já não dá conta de nos atender da forma que está hoje?
Então eles têm consciência, têm conteúdo político. As pessoas precisam entender uma coisa: há um esforço de desconstrução dos objetivos das ocupações. Alguém vai dizer o seguinte: é um bando de menina à toa que quer matar a aula e quer ficar fumando maconha lá o tempo todo na ocupação, inventando moda, não é isso? Isso é o pleno desconhecimento. Eu acho que todo mundo que tem dúvida ou curiosidade ou um conceito superficial, vale a pena fazer uma visita, passar um dia na ocupação, como nós fizemos lá no Estadual Central, no dia que a comissão fez a audiência pública, né? O senhor disse que os deputados estão indo onde são chamados, não é? Não há uma preocupação de que a Assembleia, os deputados, sejam acusados de estar tentando instrumentalizar o movimento deles? Não, eu acho que a sua fala foi perfeita. Quando nós somos chamados, se nós tivéssemos sistematicamente, talvez alguém poderia dizer que há um interesse de cooptação. Como nós fomos em duas circunstâncias, no caso da Comissão de Direitos Humanos, não posso dizer pela Comissão de Educação, né? No caso da Comissão de Direitos Humanos, foi no caso de violação de direito, que foi ameaça à integridade dos meninos, por ocasião que havia o pessoal soltando bomba no Estadual Central. Que foi também aquele episódio do Movimento Brasil Livre, Movimento Brasil Livre, que reproduz, que tentou entrar que reproduz na uma direita raivosa, que reproduz intolerância, que flerta com xenofobia, essa que é a grande verdade. Então, o Brasil passa por um momento muito complicado, muito triste. Eu acredito que a divergência sempre foi bem-vinda e lutamos para que tivéssemos democracia. O que é democracia? Eu tenho o direito de expressar minha opinião e ser respeitado por você. Isso está se perdendo, lamentavelmente. Esse foi um episódio. O outro episódio foi na ocasião do conflito que nós tivemos dos estudantes que fazem ocupação na UFMG com a polícia, né? Eles estavam ali fazendo uma manifestação no Antônio Carlos, a polícia compareceu e parece que houve um conflito que, em tese, desnecessário, né? A propósito disso, a Polícia Militar tem sido criticada por esses episódios e tem sido criticada também no trato com ocupações de movimentos populares por moradia. O governador tem se mantido, parece que a Polícia Militar tem agido à revelia do governador, ele tem se mantido omisso. Como é que o senhor vê esse comportamento do governador e da Polícia Militar? Pelo contrário, quando nós fizemos um contato com o governador, preocupado com essa questão na UFMG, na verdade, como eu disse, culminou, né, com alguns episódios que vinham ocorrendo. Eu quero acreditar que são ações isoladas de membros da corporação que não estavam preparados para atuar naquela circunstância. E acho que culminou nessa questão do evento na UFMG, o governador de pronto nos recebeu, né, no Palácio da Liberdade, uma comissão de deputados da Comissão de Direitos Humanos, o reitor esteve presente da UFMG e ficou comprometido em fazer a apuração rigorosa dos eventos daquele fato. E também um pedido que nós fizemos era que se abrisse uma mesa para conversar, de diálogo, sobre a questão da atuação da PM nos momentos de manifestações públicas, né, populares. É evidente que você pode ter membros de manifestações que cometem exageros e que daí você precisa de uma atuação de dispersão da polícia, mas você tem movimentos, os que eu pude acompanhar, as denúncias chegaram para mim, a sua grande maioria atuando de maneira cívica e organizada, e a polícia de maneira desnecessária atuou de forma mais truculenta. Então o que a gente quer é o seguinte: é possível a gente construir um modelo de atuação da polícia dentro de um protocolo que respeita a garantia dos direitos individuais, sabe, que também consiga preservar um mínimo de organização, que às vezes a polícia fica irritada. Não, vocês estão fazendo manifestação, mas o direito do trabalhador de poder ir para o trabalho, de quem está voltando do serviço para casa, e se passa uma ambulância. Então, quer dizer, nós temos que achar uma justa medida que dentro da sociedade caiba todos nós. As pessoas que precisam manifestar, que se torna a última ferramenta que o indivíduo tem contra as arbitrariedades. O sujeito que não está nas estruturas de poder como nós estamos, que não é membro do Judiciário, Ministério Público, não é deputado, que não tem poder econômico para fazer lobby, o que sobra para esse sujeito para ele poder ser ouvido? A manifestação. Então a gente não pode tirar isso também da sociedade, porque senão sobra mais nada, né? Por outro lado, também entendemos que você tem que manter o Estado minimamente organizado. Como que a gente faz para fazer todo mundo caber dentro disso? Primeiro tem que começar a conversar. Não dá para a polícia atuar de maneira que acha que está assim certa há 250 anos, vai continuar reproduzindo. Não dá também para o movimento social achar que pode manifestar da maneira que quiser, sem respeitar o direito dos outros cidadãos também, que precisam ir e vir, que está na Constituição e por aí vai. Então acho que se não abrir uma grande mesa de diálogo para a gente tentar... Mas o senhor vê espaço para isso hoje? Eu acho, por exemplo... Por parte assim,
assim, do comando da corporação, quanto por parte das lideranças dos movimentos? Eu acho, inclusive na audiência, na reunião que eu fiz da Comissão de Direitos Humanos, os jovens que acompanharam a questão da UFMG, eles mesmos, quando eu sugeri que o governo os recebesse com uma pauta, com sugestões e propostas, eles foram extremamente positivos, né? Se mostraram proativos que topam fazer essa conversa. Então, acho que você pode ter, a polícia organiza muito os seus comandos e batalhões específicos para alguns eventos. Você pode ter, inclusive eu tive a informação de que no episódio da UFMG não teria sido o batalhão de choque que atuou. Olha que coisa interessante. O comando da PM falou assim, olha, deputado, você não vai acreditar, mas se fosse o batalhão de choque, possivelmente o evento não tinha acontecido. Que eles já têm uma formação mais específica para atuar em caso de manifestação, o que o batalhão de trânsito, que foi que atendeu aquela ocorrência, não tinha. Né? Em tese, não soube lidar com a situação. Então, é possível a gente avançar, então, nesses protocolos, nesses procedimentos. Eu acho que é um caminho, sabe? Se a gente não sentar, começar a conversar, foi um pedido que eu fiz para o governador, tentar levar isso para o comando. O comandante, ele sempre se demonstrou aberto à comissão também, que eu já tratei esses eventos, esses momentos também com ele. Nós vamos continuar reproduzindo o modelo, né? E não é o que a gente quer, né? Esses grupos, esses estudantes que estão nas escolas, parte deles foi para Brasília nessa terça-feira, participar do Ocupa Brasília, que é uma manifestação por conta da PEC 55, organizada especificamente por conta da votação da PEC 55, e acabou sendo uma proposta de fazer um fora Temer. Isso por conta do escândalo ligado a Gedel Vieira Lima, envolvendo o próprio presidente Temer. O senhor acredita que esse movimento pode crescer, pode se ampliar, ficar mais, enfim, mais articulado por conta do que está acontecendo nesse momento? Eu acho que sim. Com o governo Temer? Para ser honesto, eu nunca acreditei que o Temer fosse o escolhido dos setores que patrocinaram o golpe. Não vou entrar na discussão se é golpe ou impeachment. Para mim é golpe, e poderia a gente fazer um programa para discutir isso. Bom, se na minha compreensão nós tivemos o golpe, o Temer foi só um instrumento para uma outra construção de governabilidade que ele não representa necessariamente. Até mesmo porque o campo todo do qual ele se cerca é um campo extremamente complicado do ponto de vista de idoneidade, de caráter, né? Muito questionável dos principais membros que estão ao seu redor. Então, eu acho que ele foi apenas... Eu tenho brincado que eu acho que vai ter um golpe dentro do golpe. Eu não duvido que até o início de 2017... possa haver o afastamento do presidente Temer para a gente ter eleição indireta aqui no Brasil. Que aí vai ser o Congresso que vai votar, não é isso? O novo presidente. Então, não é uma teoria que se descarte. O movimento da imprensa, que até então vinha blindando de maneira sistemática o Temer, quem assistiu aquele, acho que foi o Roda Viva, né? Um dos Roda Viva, ele agradecendo inclusive o patrocínio, né? O negócio extremamente montado, já percebe, por exemplo, no blog do Noblar, a própria Rede Globo, Fantástico, já começando os editoriais mudando de postura com relação. Aí eles já começam a compartilhar agora nas redes sociais, você pega aqui os principais aplicativos de notícias, Hélio Bicudo dizendo que já deveria ter um processo contra o Temer, Janaína Pascoal que se ele continuar nesse caminho ele vai estar fora. Então, para mim é o seguinte, é sinal de fumaça. Quem sabe fazer a leitura sabe que há algo em movimento. Agora, o ex-presidente Lula, ele esteve em Belo Horizonte, na verdade, nessa segunda e nessa terça, né? Chegou segunda e permaneceu aqui na terça-feira e manifestou um apoio à proposta de direta já para a eleição presidencial. Isso reflete a maioria do pensamento do PT, ou o fato dele começar a manifestar essa posição pode influenciar o partido? Não, o PT, ele no primeiro momento sempre compreendeu que legítimo seria a Dilma terminar seu mandato. Legítimo. Isso é o que é legítimo, que seria adequado no Estado Democrático de Direito. Agora, a proposta de uma eleição direta para presidente, eu acho que ela é uma proposta que media, sabe, a insatisfação da população com o governo do PT, com a presidenta Dilma, até o presente momento, porque, sejamos honestos, ela também, as medidas que ela apresentou, extremamente ortodoxa, né, especialmente na economia. Então o povo ficou insatisfeito. Tem esse componente, não dá para falar, o PT foi só demonizado, perseguido e tal. Como assim, eu não faço cortina de fumaça. Fazendo análise sóbria. Tem um componente que são de responsabilidade do partido, tem um componente que é toda essa orquestração. Enfim, neste ponto, uma eleição direta para presidente, ela mediaria.
aquilo que o povo não quer o Temer, tem 70% de rejeição, suas medidas pioraram, assumiu o governo com 11 milhões de desempregados, está com 22 milhões de desempregados. Então, assim, só vai gravando agora, resposta. Isso fica no campo aí, da tese, né? Não, porque mas dizer, legalmente não é possível fazer isso, porque o ano está acabando. Não seria até 31 de dezembro a possibilidade de uma eleição direta? Proposta e ela for aprovada no Senado, é possível. Teria que fazer uma mudança na lei. Uma mudança na lei, uma proposta de emenda da Constituição, por exemplo, seria possível. Então, esse movimento de diretas, ele daria legitimidade a um novo governo. Né? Se o presidente Lula for candidato neste modelo, eu acho que ele consegue pacificar o país, ele reunifica o país, sabe? Mas o Lula, ele alcançou também uma grande rejeição no país. Não, mas ainda... Você acredita que ele consegue reverter isso? Consegue. Nós fizemos uma reunião do diretório do PT neste final de semana. Eu convidei para falar para nós o Marcos Coimbra, que é do Instituto Vox Populi. E aí é o seguinte, fazendo a análise da condição do PT, não é essa tragédia toda. Por exemplo, quando você faz a pesquisa, seguinte, você pergunta sobre o PT, você se sente petista, indiferente, gosta, não gosta, deixa de gostar de partido, ou você é anti-PT, odeia o PT? 11% odeia o PT. Isso dá 15 milhões de pessoas, que enche a Avenida Atlântica, a Avenida Afonso Pena, enche a Avenida Paulista, e aí, dependendo de como você noticia, parece que o Brasil inteiro está na rua, né? Mas que se diz antipetista, odeia o PT, não vota no PT de jeito nenhum, 11%. Em contrapartida, 13% se sente petista e vota no PT. E o resto está ali, tanto fez, tanto faz, não ama nem odeia, depende da circunstância, de quem, de como, e como que é isso, né? Mas aí seria, desse ponto de vista, possível reverter essa rejeição? Acredito que sim. Quando você testa cenários, você pega a pesquisa de outubro da Vox também, reeleição presidencial, o presidente Lula é o candidato mais competitivo. De um lado, rejeição partidária. O PT ainda é o partido preferido e não é tão odiado como as pessoas pensam. E aquilo que o PT perdeu, que ele chegou a quase 29% no auge entre o primeiro e o segundo mandato do presidente Lula, todo mundo queria ser PT, achava bonito falar que era PT. Quando o PT perde e desidrata, ninguém ganhou nada. Os outros partidos continuam do mesmo tamanhozinho que estava lá antes de 2002. Quando o presidente Lula deu uma desidratada em determinado período, agora ele volta a recuperar, ninguém ganhou. A Marina não ganhou, o Aécio não ganhou, o Alckmin não ganhou, o Serra não ganhou. Agora, ninguém ganhou o voto do presidente Lula. Sobre as manifestações, né, o senhor fez uma referência aos que foram para a rua, que foram significativas, aquelas multidões dos antipetistas. Né? A gente não viu o mesmo arrobo do outro lado, né? Esses 13% não foi para a rua com o mesmo ímpeto. E aí, duas situações. A agressividade com que o ataque midiático foi feito criou até um certo constrangimento para quem se sente petista, né? As pessoas ficaram muito acuadas. É um erro, né? As manifestações contra o PT, contra o então governo Dilma, elas foram convocadas amplamente pela imprensa. As manifestações convocadas pelos movimentos sociais foram convocadas pelas entidades sindicais pela rede social. Eu participei de várias aqui em Belo Horizonte, de várias. E lhe digo, extremamente significativas. Algumas que nós fizemos, sem dúvida alguma, com mais gente do que as que fizeram na Praça da Liberdade. A gente comparava fotografia, as pessoas iam em uma e voltavam em outra. O cara às vezes ia lá para dar uma olhada. Então eu vejo que nós fizemos manifestações tão grandes quanto. Agora, quando você olha no noticiário, os recortes de imagem, nós que somos da militância, a gente recebe dos companheiros que estão em vários estados, filme, fotografia, e quando compara o que os jornais colocam, você fala, gente, é um absurdo, né? Como que você enquadra a imagem. Então houve uma grande promoção. Quem patrocinou os movimentos de esquerda foi a convocação dos movimentos e das próprias centrais sindicais. Por outro lado, a Fiesp dava até o sanduíche filé mignon para o povo ficar acampado na frente da Avenida Paulista. Né? Então, houve um patrocínio mais robusto de outro lado também nessas convocações. Né? Deputado, vamos falar um pouquinho aqui do que está acontecendo aqui dentro da Assembleia, na Casa, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele determinou que a Assembleia suspendesse a análise do pedido de autorização, né, do processo contra o governador. Isso, então, está suspenso. Qual que é a expectativa da base do governador, da qual o senhor faz parte? Qual que é a expectativa do desenrolar disso? Porque há também uma questão no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade. O que vale? É a Constituição Mineira ou é a Constituição Federal em relação a ter ou não um aval da Assembleia? Então, são dois aspectos. Uma discussão aqui dentro da Assembleia e uma discussão no Supremo que está para se desenrolar. Qual que é a expectativa da base? Como é que isso deve caminhar?
Se o Supremo for manter o seu entendimento histórico sobre esse tipo de matéria, ele vai dizer que a Assembleia tem que ser ouvida, né? Porque isso já foi disciplinado em outras circunstâncias. Tem que permitir o processo, tem que tramitar aqui. O processo contra o governador. É o primeiro ponto. Se o Supremo manter o que eles têm adotado como rito. Segundo... Isso aí é fazer valer a Constituição Federal. Constituição Federal, né? Se a Constituição Mineira ela é omissa sobre esse ponto, não quer dizer que ela não tem que obedecer aquilo que a Constituição Federal determina. Na ausência de uma legislação sobre isso ou no conflito, prevalece, né, a Constituição Federal. Outro ponto é que o posicionamento do recurso impetrado pelo democrata sobre este assunto, ele tem um parecer contrário do próprio Janot e da Advocacia Geral da União. Então, eu acho que há também já um entendimento jurídico também da impertinência daquilo que foi solicitado, requerido. Agora... E isso deve ser decidido nessa quinta-feira. Aí que está. Eu tenho muita dúvida que isso seja pautado. Por quê? Porque há outras matérias que também estão na pauta, né, que vão ser tratadas, e a gente sabe que dependendo da complexidade, você não consegue esgotar o debate só numa reunião. O que o presidente da casa tem adotado, e eu acho que está correto, é que enquanto o Supremo então não disser qual que é o seu entendimento sobre isso, a gente não tem como tocar isso por aqui, né? Então aguardar então, o posicionamento. Tudo suspenso até a decisão do Supremo? A gente para não... O Supremo pode não decidir agora. Pode não decidir agora, pode demorar a decidir ou pode decidir. Isso não é ruim para o governo do Estado? Não fica essa pendência, isso não é ruim para o governador e para governar o Estado com tantos problemas, com um problema seríssimo na economia? O governo tem que ter tranquilidade, tem que tocar a vida para frente. Já que a gente não sabe em quanto tempo isso pode ser decidido, e entendendo que já há um entendimento do próprio Supremo sobre esse tipo de matéria, também havendo esses pareceres todos, e o governador sabe que, vindo aqui para casa, nós temos aí um grupo consistente de deputados que, na minha opinião, né, serão contrários à abertura desse processamento, tem que tocar a vida para frente, não dá para ficar esperando. É claro que te dá uma ansiedade, vamos dizer, né? Putz, eu não sei como é que vai ficar minha vida para tocar, mas tem que continuar governando. E essa base é realmente articulada e confiável? Articulado, organizado. É assim, garantia 100% só na hora do voto, né? Mas o tanto de diálogo que tem ocorrido, de conversas que nós temos sentido, eu estou muito otimista. Eu acho que o governador consegue segurar essa turma. Essa semana também define a mesa que assume a partir de fevereiro, né? A nova mesa diretora. O presidente permanece, parece que é chapa única, né? O presidente Clever Lopes se mantém no cargo. Se mantém. Tem apoio tanto da oposição quanto da base de governo e do Bloco Independente. Fez uma gestão democrática, ouviu a todos, então acho que conseguiu acumular aí todas as condições para permanecer. Há disputas por agora sim, outras vagas em todos os blocos, em todas as bancadas, há um movimento aí para decidir quem vai. Tanto a participação da oposição quanto dentro das bases. Que é normal, né? Natural. Que vão trocar os integrantes? Alguns podem ou alguns permanecem. Tem alguém que vai permanecer? É difícil prever, porque tá na negociação, né? Não posso antecipar. Mas vem aí, é quinta-feira. Quinta-feira a gente define. Nova mesa. Deputado, muitíssimo obrigado por vir ao Mundo Político. Estou sempre à disposição. Obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. Ele é secretário-geral do partido em Minas. Nosso assunto aqui central foi como é que a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Educação também estão atuando junto às ocupações de estudantes nas escolas, especialmente aqui na região metropolitana, que a Comissão de Direitos Humanos tem feito audiências, ouvido os meninos, os adolescentes, acompanhado o trabalho deles, as demandas, as preocupações. Essa foi a questão principal da nossa conversa com o deputado Cristiano Silveira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.